Como normalizar a resistência à insulina e prevenir o diabetes. Neste vídeo, você vai descobrir como reverter a resistência à insulina e consequentemente prevenir o diabetes. Quando você normaliza o diabetes, você passa a ter mais energia do que antes e a ter mais saúde e vigor do que a maioria das pessoas que não têm diabetes. Assista esse vídeo até o final e descubra 7 passos indispensáveis para normalizar a resistência à insulina e prevenir o diabetes tipo 2 naturalmente, levando uma vida significativa com mais energia, prazerosa e livre do medo das debilitações do diabetes. Antes de começar, você tem 3 segundos para compartilhar esse vídeo com os amigos e no grupo da família. Você vai estar ajudando alguém a se livrar das complicações do diabetes. Resistência à insulina. O problema começa pela resistência à insulina, que se tornou uma epidemia na sociedade moderna, com sua alimentação altamente calórica e pouco ou nenhum valor nutricional. A resistência à insulina leva a problemas crônicos de saúde, como hipertensão, colesterol alto, problemas de tireoide, perda muscular, ganho de gordura, fígado gorduroso e também câncer de mama e outros tipos de cânceres. Mas principalmente ao diabetes tipo 2 ou a doença de Alzheimer, às vezes chamada de diabetes tipo 3. O diabetes não controlado leva a consequências terríveis, ele vai roubando uma a uma as funções vitais do seu corpo, por exemplo. Perda de visão. Insuficiência renal. Perda de libido. Perda de sensibilidade. Amputação de membros. Doenças cardíacas e circulatórias. Perda da memória. Alzheimer. Falta de energia. Não normalizar. O diabetes significa diminuir não só sua expectativa de vida, mas também a sua qualidade de vida. Também representa um fardo significativo para seus familiares que precisarão oferecer suporte às muitas tarefas que você não conseguirá mais realizar sozinho. Infelizmente muitas pessoas não dão a devida atenção que o diabetes precisa e acabam se tornando apenas uma vítima passiva, observando as debilitações surgindo lentamente. Isso acontece principalmente por falta de informação. Saber como o diabetes se desenvolve é fundamental para conseguir normalizá-la. Sim, diabetes não tem cura, mas é possível normalizá-la substituindo os maus hábitos que promoverão o desequilíbrio do metabolismo da glicose e cultivando novos hábitos que normalizarão o diabetes. O que causa resistência insulínica? A resistência à insulina não é uma doença infecciosa e nem hereditária, na maioria dos casos ela é auto-adquirida devido ao estilo de vida sedentário, estressante e alimentação errada. A insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, é o hormônio responsável entre outras coisas pela entrada da glicose nas células para que ela se transforme em energia. Normalmente temos baixos níveis de insulina em circulação em nosso corpo. Mas quando a insulina está desequilibrada, ela tem um efeito cascata sobre todos os seus hormônios. O resultado é um nível de açúcar no sangue anormal. Níveis elevados de insulina podem fazer você se sentir cansado, inchado e causar ânsia por açúcar. Quanto mais insulina você tem circulando em seu corpo, mais difícil se torna perder peso e queimar gordura. A resistência à insulina ocorre quando a insulina é liberada pelo pâncreas, mas seu corpo não sabe como usá-la adequadamente. Faz com que os níveis de açúcar no sangue permaneçam elevados em vez de descer para os níveis normais. Isso pode ocorrer quando você come consistentemente muitos carboidratos do tipo errado ou se estiver sob muito estresse. Alguns fatores de risco para o desenvolvimento de resistência à insulina são: histórico familiar de diabetes, diabetes gestacional, gordura no formato de maçã, que pesa mais na parte superior, ombros e cintura, índice de massa corporal superior a 29, síndrome do ovário policístico, dieta rica em carboidratos refinados, estilo de vida sedentário, uso de antidepressivos, ou uso de medicamentos esteroides. Além disso, o estilo de vida muito estressado produz algumas mudanças hormonais e quando se sustentam por muito tempo, essas reações químicas não contribuem com a sua saúde. Como saber se você é resistente à insulina? Primeiro, encontre sua relação cintura-quadril. Meça os quadris na parte mais larga e depois a cintura natural, divida a medida da cintura pela medida do quadril.
Para as mulheres, a proporção não deve ser superior a 0,8. Quanto maior for, maior será o risco de resistência à insulina. Para os homens, a proporção é de 1. Segundo, faça os testes de glicemia e insulina em jejum de 12 horas, que seu médico pode prescrever. Sua glicose no sangue em jejum de 100 a 125 mg por decilitro é considerada normal, embora esteja na faixa de pré-diabetes e você está caminhando para a resistência à insulina. A insulina em jejum deve ser inferior a 5 microunidades por mililitro. Terceiro, verifique também o seu colesterol. O HDL baixo indica o início da resistência à insulina. Faça também uma verificação de pele. Manchas escuras, pequenas marcas na pele, podem indicar resistência à insulina. Você pode encontrá-las no pescoço, cotovelos, joelhos e axilas. As marcas de pele também podem estar associadas, como eu disse, à resistência à insulina, porque é um hormônio do crescimento. Você precisa reverter a resistência à insulina, mas antes de tudo você deve compreender um fato muito importante. A resistência à insulina não é uma fase. É uma condição autoimposta que, se não revertida, vai te levar diretamente para o diabetes tipo 2. Como reverter a resistência à insulina? Você não precisa ser um mero espectador assistindo passivamente o diabetes te roubando qualidade e anos de vida. Com mudanças simples como as ensinadas no programa Manual Diabetes Plano de Ação 30 dias, você consegue normalizar o diabetes e ser o autor da sua saúde. Entre as mudanças ensinadas no programa, destacamos aqui 7 passos indispensáveis que você precisa fazer o mais rápido possível. Perder peso. É muito importante, mas isso é mais fácil falar do que fazer. Porém, seu corpo pode responder melhor à insulina quando você diminui sua gordura corporal. Diminuir a quantidade de insulina no seu corpo. Isso é importantíssimo porque à medida que seu nível de insulina diminui a um patamar mais baixo, você começa a queimar gordura como combustível. Comer apenas até ficar satisfeito. A maioria dos diabéticos perdem a sensação de saciedade que é registrada no seu cérebro por um hormônio chamado leptina. A resistência à leptina está diretamente relacionada ao diabetes e precisa ser revertida. Dieta com baixo teor de carboidratos, proteína e gordura moderada junto com alimentos funcionais que atuem restabelecendo a sensibilidade à insulina e à leptina. Libere emoções indesejadas. Descubra técnicas e atividades que aliviem o estresse e a ansiedade. Isso pode fazer maravilhas para perder quilos indesejados. Sono reparador. Quando você perde o sono, seus níveis do hormônio estimulador do apetite, a grelina, aumentam. E isso pode estimular a produção de cortisol e diminuir sua capacidade de queimar o açúcar no sangue como combustível. Mesmo uma noite de privação de sono pode aumentar a resistência à insulina em até 33%. Mova seu corpo. Ser sedentário é um fator de risco para tantos problemas de saúde e a prática regular de exercícios físicos acrescenta 7 anos à sua vida. É impossível normalizar o diabetes sem atividade física. Apesar de parecer simples, para cada um desses passos existem maneiras certas e erradas de serem realizados. Muitas mulheres estão na academia, mas não estão perdendo peso, estão se exercitando demais e isso está aumentando seu cortisol e estresse. O que aumenta a insulina, e então bloqueia a queima de gordura. Isso também não funciona. Lembre-se, níveis consistentemente elevados de cortisol do estresse podem levar a níveis elevados de açúcar no sangue, ganho de peso e diabetes, mesmo quando você não está comendo muito. Agora que você já sabe pelo menos 7 passos indispensáveis para normalizar a resistência à insulina e consequentemente o diabetes, você tem 4 caminhos para seguir. Primeiro, não fazer nada, continuar na negação e ficar assistindo passivamente o diabetes roubar lentamente funções vitais do seu corpo e anos de vida. Segundo, tentativa, erro e acerto. Ficar procurando informações picadas na internet, muitas delas erradas que podem até mesmo prejudicar o problema. Terceiro, procurar um especialista e pagar uma fortuna por um acompanhamento personalizado. Quarto, seguir um programa passo a passo, já validado por milhares de pessoas que conseguiram normalizar o diabetes tipo 2 e o pré-diabetes naturalmente.
Um programa capaz de te ensinar como mudar seu estilo de vida ao ponto que o seu médico indique a suspensão dos remédios, pois o seu corpo conseguiu normalizar o metabolismo da glicose, a resistência à insulina e a resistência à leptina. Se você acredita que a quarta opção é a melhor, então basta clicar no link ou botão abaixo para ter acesso completo ao programa Manual Diabetes Plano de Ação 30 dias. E lembre-se, você está no assento do motorista de sua saúde e normalizar o diabetes pode ser mais fácil do que você pensa. Clique no link ou botão abaixo e acesse agora mesmo o programa Manual Diabetes Plano de Ação 30 dias.